Hoje no Conferido vou falar sobre o filme Twister. E aí, tudo bem? Hoje vou falar então de um dos filmes mais esperados por mim e por muita gente que é fã do clássico Twister de 96. Vou falar, como eu disse na introdução, de Twisters, longa que está chegando aí nos cinemas brasileiros hoje com distribuição da Warner Bros. Há muito tempo ia sendo ventilado na mídia de que Twister ia ter uma continuação, mas nunca saía do papel, até que 4 anos atrás falaram sim, Twister vai ter um reboot. Eu até cheguei a fazer um vídeo na época falando sobre isso, até especulava-se que o diretor ia ser o Joseph Kosinski, mas ele acabou não dirigindo. Ele é um dos responsáveis pela história desse novo filme, mas quem ficou com o cargo de diretor foi o Lee Isaac-Chung, que acabou tendo bastante destaque aí recentemente em Hollywood por causa do seu filme Minari. No elenco a gente tem o astro do momento Glenn Powell, a Daisy Edgar Jones, o Anthony Ramos, o David Corenswet, que é o novo Superman da DC no cinema, uma participação rápida da Kiernan Shipka, que fez Sabrina na Netflix, da Maura Tierney, que eu sempre vou lembrar como a esposa do personagem do Jim Carrey em O Mentiroso, e também do Harry Hayden Patton, que eu conheço muito bem do seriado e dos filmes de Downton Abbey. Para falar sobre esse filme, tudo que eu achei, eu vou ter que dividir essa crítica em duas partes. Eu vou falar dele como um filme catástrofe e vou falar dele como um filme que é continuação do Twister, que eu falei que é o clássico de 96. Então, como filme catástrofe, eu acho que ele é bem divertido, funciona bem, é uma boa opção para suas férias aí de julho, tem bastante ação, aventura. Ele poderia cair muito facilmente nos clichês, e até tem alguns, mas ele também escapa de outros. Então, às vezes a gente acha que sabe o que vai acontecer, mas acaba não acontecendo. Basicamente, aqui a gente vai ver a história da personagem Kate, que tem uma equipe que caça tornados, todos estudiosos aí de meteorologia e tal, e por outro lado, tem uma equipe também que é essa equipe assim da galera youtuber de hoje, de stories, de live, de celular na mão, que parece um bando de arruaceiros, que é a equipe liderada pelo Tyler, personagem do Glenn Powell. Tudo parece bem superficial, é o que já mostrava no trailer, então a gente vê que aquela equipe do Tyler é super chatona, pessoal que não tá nem aí com nada, né? A gente logo já cria uma empatia com a Kate, mas é óbvio que a gente vê que vai levar para alguma paixão ou algum tipo de envolvimento entre os protagonistas. Eu tava com receio quando eu via os promos do filme que mostrava o Tyler gritando "If you feel it, chase it", né? Se você tá sentindo, vá caçar, vá atrás, né? Então se ele sente que tem um tornado chegando, vai atrás dele. Esse é o lema dessa equipe. E aí toda hora eu ficava mostrando isso nos spots e tal. Eu falei, gente, será que essa frase vai ficar sendo falada à exaustão? Igual no Halloween, quando o pessoal ficava gritando Evil dies tonight, Evil dies tonight. Nossa, aquilo me dava um nervoso, me dá até hoje. Nó, Halloween antes, pelo amor de Deus. Aí eu tava com esse receio que isso aqui ia ser pesado, assim, iam pesar muito em cima dessa galera. E realmente no começo eles são bem chatos, mas é só pra dar a base da história mesmo. Logo a gente vai descobrindo novas camadas, tem um plot twist ali no meio, que é interessante, né? Que nem eu falei, pode ter umas coisas meio clichês, mas são acontecimentos que levam sim a história pra frente e dá um desenrolar interessante pra isso tudo. E como eu falei, o envolvimento dos dois acaba fugindo bastante de clichê, apesar da gente já ver que vai ter isso, né? A gente vê que são de equipes rivais, tal, que eles vão acabar se conhecendo, mas do jeito que as coisas acontecem eu achei um pouco diferente já de filmes de fórmulas bem batidas de Hollywood. Não vou falar muito aqui porque eu não quero dar spoiler também para não estragar, mas acho que dentro da história até que as coisas acontecem de uma maneira natural. Até porque a Kate sofreu um trauma também, assim como a gente viu lá no Twister, né? Depois eu vou falar dos paralelos com outro filme, que nem eu falei, eu vou falar primeiro como um filme catástrofe, mas no começo da história aqui tem um trauma da Kate e tal, que em um determinado momento, que já tem uma aproximação com o personagem do Tyler, e passa um tornado ali pela cidade, tal. Isso não é spoiler, né? O filme tá cheio de tornados, eles têm que se abrigar num lugar. Aí tem um paralelo com a cena inicial também, que eu acho que traz uma segurança pra personagem. Então, como eu falei, as coisas acabam acontecendo de um modo até que natural. Bom, falando em tornado aqui, as cenas de ação são bem bacanas. Eu tava com receio que tivesse muito CGI carregado, muita coisa artificial, parecendo uma animação diferente do primeiro filme, que apesar de ter sim bastante CGI, o CGI tava ali engatinhando naquela época, mas funciona muito bem. Eu revi o clássico antes de ver esse daqui, então lá tinha muitos efeitos misturados, práticos com CGI, e aqui também acontece isso. Olha, eu diria que de repente 1 ou 2 momentos só que eu achei que estava um pouquinho mais artificial ali, tal. Tem uma cena com uma caixa d'água que eu achei que teve um pouco mais de efeito ali, que tirou um pouco da naturalidade do que precisava, mas assim, no geral funciona bem. Então aqui tem tornado normal, tornado fraco, tornado um pouco mais forte, tornado bem mais forte, tornado com fogo, tornado com fogos de artifício, tornado com galinha, tornado sem vaca, tornado que não acaba mais. Outra coisa que eu acho que vale a pena destacar é que, assim como o filme clássico, esse
esse aqui também tem uma trilha sonora com bastante música country. Então é bem legal, bem gostoso, traz aquela vibe. O diretor quis levar a história para Oklahoma, porque originalmente parece que ia ser em Los Angeles, mas ele falou, não, vamos fazer em Oklahoma, eu só faço se for lá, quero levar a equipe para lá, para ter aquela vibe do filme original. Então eles até fecharam uma parceria com a Kodak para fazer as filmagens com um filme de 35mm, que foi o mesmo usado no filme clássico, porque hoje em dia tudo é digital, né? Então muitos filmes que a gente vê no cinema são gravados em digital e não filmados com filme mesmo. E esse aqui foi feito com filme mesmo, cinemão, como antigamente. Além disso, eles filmaram também na época dos tornados, então eles estavam vivenciando aquilo ali. Algumas cenas do filme são reais, do céu meio conturbado ali e tal. São cenas de coisas que estavam acontecendo quando eles estavam lá naquele momento. E muitos extras aqui, figurantes, personagens que aparecem ali ao redor do elenco principal, são verdadeiros caçadores de tornado. Então muitas vezes eles pediam licença para não participar de alguma filmagem porque eles iam caçar tornados. Então a equipe realmente estava bem envolta aí nessa realidade. Inclusive todo o marketing aí de Twisters, a Warner tá usando isso, esse filme, para dar assistência também a famílias, a cidades que foram destruídas por causa desses fenômenos tão brutais aí da natureza. Resumindo, Twisters como um filme catástrofe, que eu sou fã do gênero, de ação, de aventura, é um bom filme, é divertido, é bem legal, vale a pena você conferir. Se você gosta do gênero, vale a pena. Mas agora eu vou falar como fã de Twister, né? Como eu falei, o clássico de 1996. É impossível não comparar com o primeiro. Quando o filme é de um assunto parecido, mas é outro filme, normalmente eu falo, bom, é uma arte diferente, é outra equipe, outra visão, outra grana que eles tinham para fazer. Mas quando eles usam o nome de um original, a gente cria uma expectativa em cima. A gente sabe que as sequências, revivals, reboots, remakes, né, sempre trazem um peso com eles. E aqui, se eles decidiram falar que é uma continuação de Twister, apesar de não ter os mesmos personagens, eu acho que eles deviam ligar um pouco mais com aquele filme lá de trás. Porque o que acontece? Aqui a vibe é bem parecida, como eu falei, a localização de tudo se passa, a trilha sonora, o estilo ali é bem parecido. Porém, os elos com o filme original são muito pequenos, pouco explorados. Se você não quer saber nada de comparação entre os dois filmes, pode parar o vídeo por aqui, assiste e depois você volta para terminar. Não são necessariamente spoilers, mas eu vou falar as referências que aparecem aqui, mas não é nada que vai estragar a história para você. Então aqui a gente tem a Dorothy, que é tipo aquele baldão cheio de sensores dentro, né? Que eles queriam abrir no primeiro filme para poder os sensores voarem e coletar os dados por dentro ali do tornado. Então aqui a gente vê isso de novo. Então o legado do que fizeram lá no primeiro filme tá aqui no filme bastante, assim, tá? Eles dão sequência àquele trabalho lá atrás, mas não citam em momento nenhum os personagens da Ellen Hunt e do Bill Paxton. Então você vai ter referências assim, tipo a picape do cara é vermelha, igual no primeiro filme, a blusinha que a personagem Kate está usando é igual a da Joe, que é da Ellen Hunt lá no primeiro filme, que é branca, tal. Tem uma hora que a personagem, como voltou de Nova York, tem um cara que fala pra ela, ah, que bom que você voltou. Ela fala, eu não voltei, que é a mesma coisa que acontece quando o personagem Bill, do Bill Paxton, chega lá com a equipe que caça tornados, o pessoal fala, ah, ele voltou, ele fala, eu não voltei. E olha, eu acho que para por aí, não tô lembrando de mais nada. Inclusive no final do filme tem uma montagem ali com recortes de jornais, fotos verdadeiras de tornados. Falei, gente, podiam colocar ali pesquisadores, Bill e Joe Harding, não sei qual era o nome da Joe, porque Joe com certeza era o apelido, mas sabe, criaram a Dorothy, sei lá, mostra umas imagens de arquivo ali, podiam ter colocado a foto deles ali, alguma coisa, uma referência um pouco mais forte. Tem uma personagem que tem até um mistério para aparecer, que é a mãe da Kate aqui nessa história, e quando aparece não é ninguém, então a gente pensa, nossa, será que vai ser a Ellen Hunt participando? Mas não é. Tudo bem que antes do filme lançar já tinham falado que ela não ia voltar, né? Já tinham falado, ó, Ellen Hunt não volta. Mas mesmo assim fica aquela esperança de uma pontinha, alguma coisa assim. E deu a impressão que aquele personagem talvez fosse pra ela e ela não aceitou por algum motivo. Não sei, seria clichê, talvez fosse uma coisa gratuita, então talvez também não era pra ser ela ali por causa disso, não quiseram fazer uma coisa muito óbvia. Mas por outro lado, a gente que é fã, se ela aparecesse nem que fosse por 10 segundos, já ia ser muito legal. Então não dá pra saber exatamente quais foram os bastidores dessa história, porque a Ellen Hunt já tinha dado algumas ideias para Warner de sequências para Twister, que ela nem estaria envolvida na história também. Então assim, não sei se ela quis voltar ou não, se foi uma proteção ao personagem, ao filme, se ela é amiga do diretor ainda, que o Jean de Bolt também, que é o diretor do primeiro filme, que também é muito famoso por Velocidade Máxima, falou essa semana que demoraram um pouco para fazer uma sequência do filme dele, né? Muitos anos se passaram aí para fazer essa sequência, então talvez fosse desnecessário. Então a gente não sabe o que se passa nos bastidores. Eu só sei que nem que fosse uma referência a qualquer, uma frase para dar uma ligação com o primeiro filme, podiam ter feito.
eu acho que faltou. Outra coisa que eu acho engraçada é que o filme tem quase 30 anos, me passa a impressão que tem uns efeitos melhores que esse. Como eu falei, os efeitos desse não são ruins, mas a imponência do tornado no primeiro filme, eu não sei se é o modo como é construído na história, se é roteiro, o que acontece, mas aquele tornadão depois do F5 no final do filme ali destruindo tudo, e olha que é uma história bem contida, né? Aqui a gente tem equipes maiores já, e lá a gente fica muito no triângulo amoroso do Bill, que tá querendo que a Jo assine os papéis do divórcio e tal, e ele tá com a mulher dele nova lá, né, a noiva, junto, então tem toda aquela tensão entre os três tal. É uma história bem contida e com um final bem grandioso ao redor de apenas 2 personagens. E o clímax naquele filme, dos dois ali, olhando por dentro, o tornado, o jeito que foi filmado, a trilha sonora, é muito mais impactante do que o final desse aqui. Por isso que eu falo que Twisters acabou sendo um filme legal, mas um filme meio que quase genérico, sabe? Assim, um filme qualquer, no nível de outros filmes de tornado que já saíram aí nos últimos anos. Como sequência de Twister, ele ficou lá embaixo. Não que eu esperasse que fosse maior, obviamente, eu sou muito fã do primeiro filme e tem uma nostalgia envolvida, mas eu sinceramente acho que aquele filme funciona bem melhor que esse aqui. Resumindo, gostei do filme, bom filme catástrofe, ótima ação, elenco bacana, valeu a pena, valeu pra caramba. Agora, podia ter sido um pouco melhor como sequência daquele clássico? Isso podia. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa as notificações e me fala aí nos comentários se você vai assistir, se você assistiu, se você gosta do filme clássico, se você preferiu esse novo. Vamos conversar aqui embaixo? Fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.